Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, estamos começando mais um Santa Casa e você aqui pela TV Com Santos, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. É uma honra estar aqui de novo com você que nos acompanha semanalmente. Cada semana a gente traz um tema diferente para falar aqui com você sobre saúde. Lembrando que nós estamos no Novembro Azul, então além de todos os cuidados que a gente tem que ter, vocês homens se cuidem. Vamos lá procurar os urologistas para o câncer de próstata, né? Temos que aí conscientizar todo mundo que é um tumor agressivo, mas que de grande cura e que a gente tem que estar aí atento a essa campanha do Novembro Azul. E agradecer então a você que fica sempre colado com a gente e a Santa Casa, né? Que nos permite estar aqui toda semana trazendo um médico, né, um especialista para falar de algum tema muito importante. A Santa Casa nos presenteou o programa de hoje, é uma referência no Brasil, né? Nós podemos falar com muito orgulho que dentro da Santa Casa nós temos a grande referência no Brasil na área de hemodinâmica, Dr. Roberto Iga, ele que é chefe e médico responsável do serviço de hemodinâmica da Santa Casa. Obrigada, Iga, por estar aqui comigo hoje no programa, viu? Pelo convite. E o assunto é muito importante, porque a Organização Mundial de Saúde diz que a doença que mais mata é a doença do coração. É isso mesmo. A doença cardíaca, cardiovascular, é a que mais mata no mundo inteiro, inclusive no Brasil também. A segunda doença de maior mortalidade é o câncer, mas a doença cardíaca consegue ter 2 vezes o número de mortalidade que um câncer, por exemplo. Interessante, porque todo mundo morre de medo de ter um problema, né, de câncer. Ah, descobriu que tem câncer, vem aquele preconceito, bate na madeira, não fala o nome dessa doença, aquela coisa. Sim. E a doença do coração, ela mata infinitamente mais, ela é muito mais rápido, né, muitas vezes não dá nem tempo de respirou, já era, morre dormindo. Eu lembro que o meu pai, uma vez, eu o levei ao INCOR e na porta do INCOR tem um contador de pessoas que estão tendo infartos, né? E eu estava comentando com você e você falou a cada 1 minuto e meio, cada 1 minuto e meio, no Brasil, alguém está entrando no hospital por um problema cardíaco. É muita coisa. Isso é um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quer dizer, nós temos aí por hora, no mínimo 50 pessoas por hora. E o Ministério da Saúde, em 2019, tinha feito um levantamento que no Brasil, em 2019, 2020 não fechou ainda um ano atípico, né? Em 2019, 171 mil pessoas morreram de doença cardiovascular no Brasil. É muita gente, um número muito alto. E tem uma questão aí que o inverno, todo mundo fala do agosto, né? Ai, agosto é um mês que nós temos mais problemas coronarianos. É por conta de... Tem alguma relação com isso? Não, é assim, o ano inteiro... Frio, inverno... O frio aumenta. Você pode pensar num frio, vasoconstrição de vaso, mas é o ano inteiro. O ano inteiro. Calor, primavera, é o ano inteiro bastante... emergência, bastante doença cardiológica nos hospitais. Mesmo com a pandemia, né, esse ano, a gente houve inicialmente uma parada temporária dos exames eletivos, óbvio, para reservar vaga no hospital, para que os pacientes não fossem... Mas me parece que muita gente morreu em casa, né? Isso. Houve muitos relatos de cardiologistas que eu conversei. Marcelo Peri, que esteve aqui, eu vi o programa dele. Sim, e o próprio Dr. Calil, eu tive em conversa com ele, ele falou que no próprio INCOR, cirurgias marcadas, importantíssimas, as pessoas não iam, porque tinham a orientação de não ir ao hospital, e quando ia ligar para saber por que não foi, o paciente vinha a óbito. Então é uma doença que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito.
A hemodinâmica, ela é fundamental, o setor de hemodinâmica é fundamental para o combate dessa doença, né, doutor Iga? Na parte cardiológica, é um setor assim, de extrema importância, porque você vai ajudar não só no diagnóstico, tá, doença coronariana, valvar, seja lá o que for, como em alguns casos do tratamento. Você pode, às vezes, corrigir as obstruções através do implante de stent. Especificamente em Santa Casa, a gente tem um grupo muito coeso. Existe uma sinergia entre unidade coronariana, UTI, os cardiologistas, cirurgião cardíaco. A gente, é muito ágil o atendimento. Isso beneficia muito o paciente, muito. Sim, porque nós temos aí duas situações. O paciente que está entrando na emergência, chegou com a dor no peito, com não sei o quê, vai fazer o famoso cateterismo. Isso, e o paciente que às vezes vem de casa. Eu Tá. brinco que tem duas situações. A gente estava conversando aqui no intervalo, né? E eu pego muito isso no dia a dia do hospital. O paciente eletivo passou no seu cardiologista. Você me fez uma pergunta também. O cardiologista já pede o cateterismo direto, por exemplo? Não, geralmente você faz uma anamnese, tem alguns exames iniciais para você ir pesquisando. Eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma. Conforme esses exames vão provocando alteração, você vai subindo a investigação, né? Cintilografia, angiotoma, até chegar em termos de coronária no cateterismo. Os pacientes eletivos passaram com o seu cardiologista, eles viram essa alteração em algum exame, e desconfiaram de doença coronariana, obstrução de coronária, pediram o cateterismo. Esse é um paciente assim, eletivo. E tem um paciente emergencial, que às vezes está sendo acompanhado por um cardiologista, ou nem sabe que tem a doença, é pego de surpresa e corre no hospital. Existe uma estratificação do risco dele. Se ele está numa síndrome coronariana, um degrauzinho abaixo do infarto, tá? Ou se ele realmente está infartando. No hospital a gente tem condições de fazer esse diagnóstico preciso. E aí, se ele está nesse degrauzinho abaixo, necessariamente ele não necessariamente vai ter que fazer um cateterismo. Ele vai poder ficar monitorado. Quando nós chamamos quando é baixo o risco, ou médio risco, ele fica lá monitorado, toma os medicamentos necessários, existe um aumento e aí de passa avaliação. a fazer o acompanhamento para virar o eletista. Isso. É isso? Se ele é de alto risco, geralmente nas primeiras 24 horas ele vai estar fazendo o exame. E se é o infarto, é o que eu brinco que você me perguntou, o paciente faz cateterismo? Ele de casa fez cateterismo, né? Ele pode ter ou não obstrução. Tá. Já começa aí. Não tem obstrução, foi um alarme falso dos exames? Que bom, que ótimo. bom. Continua com o seu cardiologista. Tem obstrução? Vamos lá. Essa obstrução é importante, é grande, é pequena? Se for uma obstrução pequena, tratamento medicamentoso. Volta com o seu cardiologista, continua cuidando da alimentação, fazendo isso, não fumar e vamos embora. Mas se tiver uma obstrução mais importante, pode ser uma obstrução para tratamento medicamentoso ou, um caso, para uma cirurgia clássica de safena, abrir o peito ou implantar stent. Tá? Que o stent, o que é o stent? Ele é um medicamento, não é? O stent é vamos dizer assim, uma prótese, Porque todo metálica. mundo sai às vezes, olha, eu infartei, tenho 3 stents, acha que está levando uma medalha junto no peito, né? Que foi salvo pelo stent, Sim. né? O que é esse stent, na realidade? O stent é uma prótese metálica, é como se fosse uma molinha. Tá? Quando você falou de medicamento, existem 2 tipos de stent. O stent convencional, que é só o metal, não tem medicamento grudado nele, aderido a ele. E existe o stent chamado de farmacológico. Tá. Atualmente, o farmacológico é o que a gente mais usa. Os trabalhos, os estudos científicos mostraram o benefício dele. Então se usa muito ele. Quando a gente coloca, o paciente tem uma obstrução, aquela obstrução gordurosa, vamos dizer assim, aquele ateroma, diminui a passagem do sangue. Aquilo pode provocar dor, alterações no músculo cardíaco. Quando você faz esse diagnóstico através do cateterismo, tendo indicação, por exemplo, para corrigir através de stent, você vai na obstrução, desobstrui a coronária e aonde tinha obstrução, libera o stent. Um stent convencional que não tem medicação, ele é liberado ali e fica ali. Alguns pacientes, Fernanda, têm uma probabilidade de ter no local do stent o que nós chamamos de restenose. Às vezes tem uma formação, mesmo que o stent tenha uma formação de uma nova
É uma camada com células musculares que acaba invadindo o stent, provocando uma nova obstrução. No local do no meu local. Por isso o farmacológico. Então no stent farmacológico, você tem a medicação aderida do stent que impede esse tipo de processo de restenose. Entendi. Tá? Quando você coloca o stent farmacológico, o paciente que procura a gente, às vezes pensa assim, eu fiz o cateterismo, já coloquei a molinha, vamos lá. Para você colocar, fazer mais nada. Você precisa, para colocar o stent, precisa ser preparado medicamentosamente para isso. Existem alguns remédios que precisam ser administrados para você colocar o stent, porque se você não tiver esse cuidado, o stent vai trombosar, ele vai fechar. Então não é sempre que numa emergência eu entro na hemodinâmica, olha, vai fazer o cateterismo e já vai colocar o stent. Não, você na hora vai ver se ele já... Óbvio que se puder colocar, é um procedimento a menos invasivo que o paciente vai fazer. Mas acontece de não poder resolver isso naquele momento e ter que fazer uma segunda, uma angioplastia, por uma série de fatores. Se o paciente está farmacologicamente preparado para aquilo, existe a função renal do paciente, a gente usa contraste. O contraste... Se ele toma aqueles remédios de afinar sangue, pode fazer? Duas diferenças aí. Tá. É bom perguntar isso, porque tem pacientes que vão fazer cateterismo, parei de tomar o AS. Tá? Prevém. Na realidade, a gente usa o AS quando coloca o stent. Então, o AS é uma medicação chamada antiagregante. Não atrapalha em nada o cateterismo. O procedimento de vocês. Existe uma outra família de medicamentos chamada de anticoagulante. Tá? Esses não. Esses a gente geralmente para 2 ou 5 dias antes, porque eles vão interferir, às vezes, no local de acesso que a gente usa. Hoje a gente usa acesso femoral ou aqui radial. No hospital, na Santa Casa, a gente usa 90% das vezes radial. Então, com o anticoagulante, esse paciente pode ter um sangramento mais exacerbado. Isso pode ter uma hemorragia mais importante e trazer algum tipo de risco para ele. Tá. Então, a aspirina em si não precisa separar. Não tem problema. Mas os anticoagulantes são importantes. Mas isso também, o médico vai num procedimento não elitista, todo protocolo, ele vai ter um protocolo. Na emergência que vai ter que avaliar. Nós temos esse cuidado. Todo o serviço de hemodinâmica do Brasil tem esse protocolo de perguntar os remédios que está tomando, fazer a suspensão necessária. Na emergência, no paciente eletivo, a gente às vezes tem esse cuidado de analisar o caso do paciente, discutir com o cardiologista que pediu o exame. Você quer que trate a coronária? Você quer dar só medicamento? Então, é uma questão de ética, até para conversar melhor. No infarto, não. No infarto não dá tempo de nada. O paciente chegou... É salvar a vida, né? Você entra para fazer o exame, identifica o que nós chamamos de lesão culpada e sai corrigindo. No caso de hemodinâmica, o volume de tratamento de infarto com o stent é gigantesco. Quer dizer, é uma doença agressiva, é uma doença que mais mata. A prevenção é qualidade de vida só, né? Saúde, exames preventivos. O cateterismo, embora seja um exame preventivo, seria isso? É um exame diagnóstico. Mas de diagnóstico. Então, ele é o último estágio de toda na cadeia de investigação. Ele praticamente é o último estágio antes de um possível tratamento, seja ele medicamentoso, cirúrgico ou com stent. E quais exames a gente pode ter antes, né, para quem tem um histórico familiar, como o meu, né? Eu brinco, o meu histórico eu não sei como eu ainda não tive. Minha mãe infartou cedo, meu pai infartou cedo, meu irmão infartou cedo, ponto safena. Um histórico desse é de deixar todo mundo de orelha em pé, né? Então é procurar cardiologista. É o que nós chamamos de fator de risco. Então, esse histórico é um fator de risco importante. É uma história familiar coronariana importante. Isso a gente leva em consideração. Hipertensão, diabetes, cigarro, obesidade, sedentarismo, estresse, colesterol, triglicéridos alterados no sangue, uma dieta desregrada. Todas essas coisas isoladamente ou às vezes em conjunto vêm e podem provocar a doença coronariana. Por quê, Fernanda? Tem pacientes que chegam para a gente, eu não sou hipertenso, não sou diabético, não fumo, sou vegano, e aí tem uma história familiar, que é uma coisa que ele não consegue tirar, é dele, está nele.
E aí, que é a carga genética. Isso, e aí aquilo acaba aparecendo. É que às vezes a gente fala, tá vendo? Não fuma, não faz nada e morreu de infarto fulminante, né? Uma coisa importante para aproveitar o programa é que, assim, se o paciente precisar fazer cateterismo nessa investigação do cardiologista, não tem medo. O cateterismo, assim, principalmente o eletivo, o risco de complicação é menor que 1%. E no hospital que nem o nosso, é muito mais baixo ainda, né? Eu vou pedir para que a gente explique exatamente como funciona esse procedimento e todos os riscos no próximo bloco. A gente tem que fazer um intervalo, é rapidinho, fica coladinho que a gente volta já já. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta com o programa Santa Casa e você aqui pela TV com Santos. Lembrando que você pode nos seguir pelas redes sociais do Facebook, YouTube, Instagram e também pelo aplicativo da TV Com Play. É só você baixar aí o aplicativo e você vai acompanhar toda a programação da TV Com no seu celular, no seu tablet. Vai poder ver o Santa Casa e você, os demais programas que já passaram, os demais médicos que já passaram por aqui e outros programas muito legais que tem aqui na grade da TV Com Santos. Hoje a gente está falando sobre doenças coronarianas com ele, que é o
super médico, né? E reconhecido aí no Brasil todo, Dr. Roberto Iga, do Serviço de Hemodinâmica. E no bloco anterior, a gente estava falando aí dos cateterismos, dos procedimentos de hemodinâmica. É sempre uma tensão quando o paciente e a família recebe aí a notícia de, olha, vai ter que entrar para um cateterismo, vai ter que entrar para uma angioplastia, e a gente já fica, todo mundo ali, é quase que, né, naquela adrenalina, o paciente vai sempre muito assustado. E você estava falando para mim que a taxa de mortalidade, que é um exame muito simples de ser realizado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É um exame assim, invasivo, tá? Então tem o seu risco, mas, assim, com a experiência que a gente tem baixíssima complicação. O cateterismo, como eu lhe falei, menor, que você seja quase próximo a zero. A gente percebe isso quando o paciente vai fazer cateterismo, que ele está ali receoso, mas no meu caso especificamente, eu converso muito com os pacientes. A gente vai batendo papo antes do exame, durante o exame, que quando não ele vai um exame que faz anestesiado? Não, anestesia local. Anestesia local. Então ele está acompanhando tudo que está acontecendo. Tudo. Ele está acordadaço com a gente, mesmo nas emergências. O paciente está acordado também. Mesmo na emergência. Como anestesia local, a gente usa como via de acesso, como eu te falei, o acesso femoral. O acesso femoral, punção aqui na virilha, ainda no mundo é o mais utilizado, tá? Mas existe um acesso mais novo, que é o acesso radial, na região da radial, em que tem sido muito usado, e no Brasil isso vem crescendo bastante. A gente aqui na Santa Casa tem esse acesso como preferência, vamos dizer assim. Eu, no exame, geralmente converso bastante com o paciente, e muitas vezes o exame o cateterismo dura 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, não. Às vezes 5, 10 minutos já acabou o exame. Então, às vezes o paciente, quando pensa que vai começar, já acabou. Tá, a preparação, às vezes, que demora muito mais que o exame. Toma aqueles contrastes, tudo isso. A gente faz uma punção, introduz um catéter, vai na coronária, injeta o contraste iodado, é um contraste específico para a coronária. O paciente sente alguma reação? Eles perguntam para a gente, você sentiu alguma reação no contraste? Não. Às vezes um calorzinho, mas muito suportável, coisa pequena. E o exame, acabou o exame, ele vai para uma sala de repouso, é feito um curativo no local que ele fez o exame, e naqueles minutos seguintes é quando a gente já começa a analisar as imagens. Tá? E aí tem uma definição de o que está acontecendo. Qual conduta tem ou não vai tem ser obstrução, tomada? quantas são, quantas coronárias são envolvidas, e a gente costuma discutir não só com o paciente, com o médico que pediu o exame, seja ele no consultório ou de dentro do hospital, para ver a melhor conduta para esse paciente. Muitos já vêm na cabeça com stent. Olha, já colocou a molinha? Às vezes a pergunta não é nem se já acabou o cateterismo, já colocou a molinha? Já colocou a molinha. Existe um trabalho, Fernanda, um estudo publicado agora em 2019, chamado Syntax. O que ele fez? Ele pegou os pacientes chamados de triarteriais, várias obstruções, tá, no coração, envolvendo, às vezes, tem uma região na coronária chamada tronco de coronária esquerda. Esse estudo também pegava pacientes que tinham obstrução nessa região, dividiram em 2 grupos. Tá? Pacientes que tinham tudo isso e foram submetidos a implante de stent, e pacientes que foram para a cirurgia cardíaca clássica, abrir o peito, colocar safena mamária. Passados 5 anos, foram avaliados esses 2 grupos. E uma coisa interessante é que se percebeu que a mortalidade entre os 2 grupos foi igual. Não houve uma maior mortalidade no grupo A ou B, foram iguais. Esse estudo prosseguiu até 10 anos. Foi feita uma avaliação 10 anos depois. E se manteve a mesma igualdade de mortalidade. Então não precisa mais fazer cirurgia cardíaca? Não. Pacientes que têm uma anatomia coronariana complexa, você perguntou agora um pouco sobre calcificação. Sim, tem pacientes que são têm tipos, a placa né? de ateroma, toda calcificada. Esses casos mais complexos, a cirurgia tem um benefício ainda maior. A safena, né? Isso. Mas no hospital, por exemplo, na casa, comentei com você aqui em off, que a gente tem um grupo que conversa muito. Então, as equipes, elas discutem o paciente muito. Como um todo. Eu costumo dizer que você tem os estudos, as diretrizes, que são as recomendações de como fazer nesse caso, mas cada paciente é encarado de um mundinho único. Então você senta ali, começa a discutir,
falei para você que às vezes o cirurgião, nós temos um baita no cirurgião que é o Jefferson, esse caso é um caso cirúrgico, tá? Tudo bem. Quando vai fazer a avaliação, que existe uma avaliação renal, uma série de coisas para ver a parte, para levar para a cirurgia, se percebe que aquele paciente, que como primeira opção se pensou em cirurgia de safena, tem um alto risco de mortalidade durante a cirurgia, ou um altíssimo risco de ter um AVC grande na cirurgia. No momento da cirurgia. Aí vem conversar com a gente. Dá para de repente mexer com o stent aqui. Para então, melhorar. Essa conversa é muito boa para o paciente. Isso é importantíssimo, muito, né? muito. É a sinergia de equipes que deixa um pouquinho vaidades de lado, sim, não né? existe, E um não existe. acaba colaborando para que o serviço seja melhor. Eu queria aqui parabenizar, né, você e a Santa Casa, porque a gente tem ouvido muito toda a mudança que vem ocorrendo lá. E você estava me falando que esse ano, eu tinha lido numa matéria, eu falei, nossa, eu estava vendo que em novembro do ano passado vocês realizaram 50 mil exames na hemodinâmica. E aí você está me falando que era de uma forma geral, todos os procedimentos, mas que esse ano vai bater aí 50 mil exames só coronarianos? Isso. Ano passado, porque na hemodinâmica tem exame vascular periférico, exame neurológico, exame de arritmia, coronarianos, exames de congênita. Então, ano passado, juntando todas essas áreas que são realizadas lá dentro, nós chegamos a 50 mil exames. Como eu comentei com você, em Santos, em termos de número de exame e volume de exame diário, é a referência da Baixada. A gente pode dizer que a hemodinâmica, o setor de hemodinâmica da Santa Casa é o equipamento mais top, vamos dizer assim, em Santos tem da bastante Baixada hospitais com um aparelho, nós chamamos digital de última geração. A vantagem da Santa Casa é ter 2 aparelhos digitais no mesmo setor. Então, vamos dizer assim, você falou de 50 mil exames, que nós completamos agora, esse ano, só coronariano, 50 mil exames. A vantagem dos aparelhos digitais. De repente, vou dar um exemplo, na sala 2, como nós chamamos, está sendo feito um procedimento vascular, isso, com o Dr. Rubens Palma. Tá? Chegou um infarto. Vamos supor que se tivesse só uma sala. Às vezes o colega está fazendo um procedimento, o paciente está sob anestesia geral, funcionado, não dá para parar o exame. Então, aquela emergência tem que esperar. Só que, por exemplo, no infarto, você tem que começar a fazer as coisas antes de 1 hora, senão você começa a perder tempo. No hospital a gente já tem essa facilidade. Se uma sala está ocupada, tem a sala 1 aberta. É que mesmo no dia a dia, as 2 salas estão sempre funcionando, mas sempre vai ter uma pronta para uma emergência. Sempre, isso é muito bom, porque acaba trazendo para a gente, que é da região, né, uma segurança ainda maior. Quero parabenizar, a gente tem que encerrar o programa. Tem assunto aqui para ficar muito tempo falando. Espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Agradeço ter aceito o convite. A gente sabe que você está numa correria. Aliás, antes de entrar aí, já estava acontecendo quase que uma emergência, mas prontamente se predispôs a ficar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E você, eu espero no nosso próximo programa. Um beijo bem grande e até lá. Tchau! Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.